O ácido ascórbico, ou a vitamina C, propriamente dita, mais popularmente conhecida, ela é um ácido, perfeito, com um grande poder antioxidante. Legal. Dentro disso, eu já ouvi falar. Tá, mas você sabe o que é antioxidante? O que é antioxidar? O que eu vou ganhar com isso? Então, tudo sobre a vitamina C no vídeo de hoje. Então clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a vitamina C ela é uma vitamina hidrossolúvel, tá? Água solúvel, né? Dissolvido, vamos colocar assim, andando por ali. Legal. O que isso quer nos dizer? Isso nos diz que uma vitamina C utilizada uma vez por semana não é o melhor cenário se você pensar em dividir ela em 7 dias na mesma dosagem. Você vai ter níveis plasmáticos mais estáveis. Porque por ser hidrossolúvel, ela vai sair mais fácil do seu organismo. Diferentemente, por exemplo, de uma vitamina D, onde ela é lipossolúvel. Então ela se acumula no nosso organismo. Por isso que você vê suplementação, por exemplo, de vitamina D, 50 mil IS uma vez por semana. Incrível como os meus alunos vêm perguntar para mim, Leandro Twin, você concorda com isso? Me parece um pouco absurdo. Não, pode ficar sossegado. Se alguém te prescreveu 50 mil IS uma vez por semana de vitamina D, que é lipossolúvel, não tem problema. No caso da vitamina C, vou tomar 5 gramas de vitamina C uma vez por semana. Não. Totalmente ineficiente. Você vai fazer um xixi muito rico de ácido ascórbico, vai aproveitar uma pequena parcela e o resto vai ser desperdiçado e você, depois de alguns dias, vai entrar em uma carência, tá? Não é uma carência, tá? Eu sei que não é. Eu estou colocando que você vai ter menos eficiência do que o que poderia ser. Pois bem, o ácido ascórbico ele é utilizado na hidroxilação de vários processos do nosso organismo, como, por exemplo, da síntese do colágeno. Então, a vitamina C em deficiência pode piorar o aspecto da sua pele, bem como dos seus ossos, tendões, dente e até mesmo da parede do seu vaso sanguíneo. Ajuda na produção de hormônios e neurotransmissores e é um poderoso antioxidante. Tá, como que ela vai funcionar? Então vamos assumir que nós temos uma cadeia aqui, ó, sem nada anexado, não tem nada aqui, tá livre. Aí o oxigênio vem e fala, que maravilha! Vou me conectar aqui. Se conecta aqui e oxida a célula, porque é oxigênio. E quando oxida a célula, nós temos algo desagradável acontecendo. Como que eu evito essa oxidação? Bom, podemos parar de respirar, mas acho que vamos ter outros problemas decorrentes a isso. Porque afinal, quando estamos respirando, estamos nada mais do que vivendo e morrendo ao mesmo tempo. Olha só que paradoxal. Isso quer dizer que então quando eu estou treinando, eu estou morrendo mais rápido porque eu hiperventilo? Isso. Só que quando você entra no período de recuperação, de descanso, o seu batimento cardíaco cai consideravelmente e a sua frequência respiratória fica mais suave. E aí você envelhece mais lento que todo mundo do mundo. E olha só, você treina por 1 hora e descansa por 23. Então, matematicamente falando, a atividade física promove um ambiente onde o envelhecimento precoce é menor. Mas você pode colocar a vitamina C, que é um antioxidante. Então ela vai ver isso aqui livre, vai falar, nossa, que bacana, tá livre, vou me ligar ali. E quando vem o oxigênio, ele não encontra nada livre. E aí, você automaticamente já associou com radical livre. Você automaticamente reduz o processo oxidativo e aumenta a longevidade celular. Temos diversos tipos de antioxidante. Por exemplo, licopeno, que é achado no tomate. Ele vai ter mais afinidade com as células lá da próstata. Então, por isso que quando você pensa em proteger a próstata com antioxidante, a vitamina C ajuda, mas o licopeno é mais eficiente, porque ele tem mais afinidade para essa proteção. A afinidade do ácido ascórbico ela é mais geral. Então, todas as células do nosso organismo vão se beneficiar. A quantidade mínima por dia vai ser estipulada em 65 miligramas de vitamina C, o que é bastante pouco. Uma laranja você vai encontrar 65 miligramas de vitamina C, ou quase lá, dependendo do tamanho dela. Agora, claro, quando a gente fala de performance, você fala, não, Leandro, eu não sou atleta. Tá, mas eu estou falando de performance de vida. Eu quero viver mais do que a maioria. Isso é uma performance, certo? Eu quero performar, eu quero viver acima da média.
Então, quantidades entre 500 miligramas a 2.000 miligramas por dia é a recomendada. Até 2.000 miligramas por dia é tranquilo, ao que se tem os estudos de hoje, tá? Não que todo mundo precise de 2.000 miligramas por dia, mas é uma quantidade onde temos um consenso de que não há um dano à saúde. Ah, mas não pode fazer cálculo renal? Pode. Por quê? Porque o excesso da vitamina C vai sair na urina. Ah, mas isso não é um processo que causa danos. Não, não causa danos, porque vai só sair tranquilo. Agora, não bebo água. A vitamina C está ali no rim, ela precisa sair fora. Não tem água, não tem veículo para mandar embora. Ela começa ali a acumular, forma um cristal e você se ferrou. Então, na verdade, não foi a vitamina C que te ferrou, foi a sua indisciplina hidrolítica, vamos colocar dessa maneira. Você não ingeriu bastante água para fazer a lavagem do seu corpo. Então, se você consome bastante água, você não terá nenhum tipo de problema nesse sentido com a vitamina C. A vitamina C pode melhorar a minha imunidade? Pode. Tá? Agora, o grande lance é que a vitamina C vem sido vendida, né, eu não digo não em termos de suplemento, mas em termos de ideia, como uma blindagem. Então, tomei vitamina C, pode vir que estamos municiados aqui. Não é bem assim, tá, gente? A vitamina C tem uma influência positiva em diversos funcionamentos do nosso organismo, inclusive do sistema imunológico, mas tomar vitamina C para sair pelas orelhas e achar que está blindado, esquece, tá? Flora intestinal ferrada, vai dar errado, não vai dar certo se entupir de vitamina C. Flora intestinal, precisamos de probióticos, 10 bilhões por dia, precisamos de pré-bióticos, 10 gramas de fibra para cada mais ou menos 1.000 calorias que ingerimos. Seria algo mais ou menos plausível para a maioria das pessoas? Sim. Vitamina C, bacana. Evitar estresse, coisas que as pessoas não falam porque não conseguem um fim comercial nisso. Para que eu vou ficar falando que tem que evitar estresse? Mas acredite ou não, o estresse ajuda muito a piorar a sua imunidade, consideravelmente. Tá? Se me perguntasse se eu queria vitamina C infinita, probiótico e pré-biótico, ou nunca mais ser estressado, com certeza minha imunidade seria muito melhor. Então, fuja do estresse a todo. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil, mas é o que nós temos para lidar. Bem-vindo à vida. Dormir bem. Não consigo dormir muitas horas, Leandrão. Igual o Floquinhos. Vem cá, Floquinhos. Não consigo dormir tantas horas igual o Floquinhos. Pois melhora a profundidade do seu sono, não é, Floquinhos? Como é que a gente melhora a profundidade do sono? Nós fazemos o seguinte. Nós utilizamos... Olha lá, beleza. É bom que você faz. É muito espontâneo você, Floquinhos. Você pode melhorar a profundidade do seu sono com melatonina, com 5-HTP, com GABA, passiflora, mulungu, valeriana, melissa. Ele foi até embora. Fala, chato, cara. Não para de falar de substância. Mas eu já fiz um vídeo sobre sono aqui, tá? Então, se tiver alguma dúvida sobre melhorar o sono, procura. Leandro Twin, sono. Você vai encontrar, se não me engano, 17 macetes para melhorar o seu sono. E nem todos, na verdade, a maioria deles não tem nada a ver com suplemento, tá? São muitas coisinhas que, olha, que eu demorei anos para se chegar lá. Pois bem, então a vitamina C tem um impacto positivo na imunidade, mas não é isso aí que estão dizendo ser, perfeito? O que a gente sabe também é que o corpo vai conseguir absorver de uma forma bacana, mais ou menos, 250 a 300 miligramas de vitamina C a cada 4 horas. Então não adianta falar assim, tá bom, tem que mandar todo dia. O Leandrão falou isso aí, 2 gramas. Não. 2 gramas você vai ter um efeito diurético, porque o corpo vai querer expelir, mas não é a finalidade ideal da vitamina C. Você vai utilizar mais ou menos 500 miligramas 4 vezes por dia. Isso eu estou colocando, você vai utilizar a dosagem máxima, tá? Não tem a necessidade, a obrigatoriedade de ser disso. Talvez sim, talvez não. Vou pegar um atleta que treina 4, 5 horas por dia. Poder oxidativo altíssimo. Vou usar 2 gramas de vitamina C? Possivelmente me parece uma opção interessante. Vou pegar um cara que treina 1 hora por dia, descansa, tá tudo tranquilo, vou usar 2 gramas? Não. Posso utilizar 500 miligramas, uma excelente quantidade por dia. Preciso suplementar? Depende. Se você consumir algumas grandes fontes, não. E temos fontes, que fique claro aqui, gigantescas. Tá? Lembra que eu falei dos 2 gramas? Pois bem, olha só a acerola. Um copo com 250 ml de suco de acerola, obviamente puro, você vai encontrar 4 gramas de vitamina C. Tá bom, Leandrão, beleza, mas 250 ml de suco de acerola puro é bastante. Tá bom, vamos supor que você faça um suco fraquinho, então. Vou fazer com mais ou menos 100 graminhas. Só aí já foi quase 2 gramas.
Então, beleza, já matou a quantidade. Interessante até que você fracione, né, essa quantidade de suco de acerola durante o seu dia. E um copo de suco de laranja, 250 ml, aí já começa a ficar um pouquinho menos. 125 miligramas de vitamina C. Pô, Leandrão, mas se eu consumir, para chegar nos 500, nos 1000 miligramas, eu vou comer tanto carboidrato, eu vou ingerir tanto carboidrato que vai estragar minha dieta. Isso, aí a suplementação é legal. Agora não, tô em bulking, preciso de caloria, não aguento mais comer, vou beber suco de laranja e já matar os dois. Posso? Pode. Perfeito, maravilhoso, melhor do que a suplementação. Limãozinho, mais ou menos em 100 ml, 46 miligramas. Então você vê aqui, beleza, vou consumir um pouquinho de limão ali, vai ajudar, mas não vai exatamente performar. Goiaba tem bastante também, tá? 100 gramas, 180 miligramas de vitamina C. Mamão, morango, mais ou menos em 100 gramas, 60 miligramas. Como vocês podem ver, nós temos diversas fontes de vitamina C. E você vai somando elas também, não precisa, né? Ah, só vou comer acerola, só vou chupar laranja. Não, um pouquinho de laranja, um pouquinho de mamão, um pouquinho de acerola. Ah, somou, deu o que eu queria? Beleza. Ou, somou e deu 500 miligramas, vou usar só mais 500? Ok também. Existem outros fatores muito interessantes, por exemplo, pacientes anêmicos. Taca ferro nele. Tá. Mas se não tiver vitamina C, não adianta. Então, colocar muito ferro num paciente anêmico que tem carência de vitamina C é pedir para dar errado. Então, vitamina C também pode te ajudar em casos de anemia. Consigo tratar uma gripe com vitamina C? Não. É um vírus, perfeito. Se a sua imunidade está melhor, realmente o combate vai ser mais eficiente. Agora, dizer que vou usar a vitamina C, ela vai acabar com a gripe, ou eu ia melhorar em 10 dias, vou melhorar em 2. Não, perfeito? O ideal é que o seu sistema imunológico esteja sempre bem, e como eu disse, ele tem alguns fatores envolvidos que vai além da vitamina C. Cortisol, histamina e norepinefrina. Esses 3 hormônios vão ser secretados durante um período de estresse, tá? Todos eles são importantes e não queremos zerar eles em hipótese alguma, porque senão morremos rapidamente. Cortisol, não sei se vocês sabem, mas mais ou menos 1 minuto sem cortisol, tchau, já vai descer para melhor. Então você não quer zerar ele. Mas a vitamina C ajuda a controlar. Então, num período de muito estresse da sua vida, talvez aumentar um pouquinho a suplementação é bacana. Lembra que eu falei dos atletas? 4, 6 horas? Não deixa de ser um estresse. É um estresse físico. Mas podemos enfrentar também estresse mental. E para ele nós podemos usar um pouquinho de vitamina C. Não é que isso vai corrigir. Toma vitamina C e pode ficar estressado à vontade que não vai sofrer com isso. Não, mas ajuda a minimizar o problema. Ajuda na queima de gordura? Não, pessoal. Isso daí é papo de vendedor. Tem efeito colateral? Não. Dentro das quantidades seguras, totalmente tranquilo. Muito bem, Leandro. Gostei desse vídeo. Você pode continuar falando de algumas vitaminas e minerais e como elas ajudam no meu corpo? Com certeza. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre multivitamínico. E citei um pouquinho de cada vitamina e mineral para você conhecer.